Irmãos, sejam bem-vindos a esse grupo seleto de pessoas que nesse momento estão dedicando toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor, como foi feita várias observações aqui através dos cânticos, e com certeza Deus está nesse lugar, Deus está conosco, e Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a nossa dedicação a Ele. Irmãos, não há lugar melhor do que na presença do Senhor. Estava prestando atenção nessas crianças, ficamos na dúvida se alguma das crianças viam ou não, mas estão aqui para a glória do nome do Senhor. Isso aí, irmãos, é algo assim importantíssimo. Eu estava pensando, de vez em quando tem aquelas dificuldades que todos vocês sabem, né? Dificuldades que essas crianças dão. Eu estava pensando, meditando, quando Jesus, no seu ministério, aquelas crianças ali, eram incontáveis número de crianças que estavam ali, ao redor de Jesus. Que gritaria, que coisa difícil, né? Mas a certa altura, os discípulos, incomodados com aquelas crianças, Jesus disse: deixai vir a mim essas crianças aí, porque das tais é o reino de Deus. Então, assim como Jesus tinha alegria, apreço por aquelas crianças, aquela bagunça, aquela coisa toda, nós vamos também ter assim o máximo de apreço, de amor, de zelo para essas lindas crianças que estão aqui na casa do Senhor, juntamente conosco, louvando e adorando o nome do Senhor. Irmãos, esse mesmo sentido que nós estamos até agora adorando ao Senhor, as crianças vão falar? Mas elas vão sair, né? Eu pensei que elas iam ficar. Vamos lá, as crianças. Temos suas mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, meu Deus, o Senhor que é, que era e que há de vir. Meu Deus querido, o Senhor está presente em todos os lugares, está presente nos nossos corações, nos corações dos teus deuses. Nós estamos na presença do Senhor, para exaltar, para bendizer, para glorificar o nome do Senhor. E pedimos ao Senhor, meu Pai querido, que o Senhor abençoe poderosamente essas crianças, que o Senhor possa falar ricamente, meu Pai querido, a essas crianças, que elas possam ser abençoadas. Abençoe, meu Pai querido, a professora, abençoe os pais, abençoe poderosamente essas crianças, meu Deus, que elas possam crescer, meu Pai, em espírito, estatura, crescimento, verdade, crescimento da tua palavra. Abençoe pelo teu poder, meu Deus amado, que elas possam cada vez mais sentir desejo de servir, de obedecer a tua palavra. Nós pedimos ao Senhor também por esse momento, e que o Senhor nos trará essa palavra, meu Deus, que o Senhor possa falar ao meu coração, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que todos nós possamos ser edificados pela tua palavra. Assim nós louvamos e agradecemos o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse mesmo sentido de adoração ao Senhor, de reconhecer a soberania do Senhor, nós vamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo ele disse lá naquela leitura que nós fazemos todas as noites de ceia, 1 Coríntios 11, a partir do capítulo 23, mas nós não vamos ler o texto, não vamos abrir o texto, e nós vamos lembrar de Jesus nesta noite, porque Ele é o Rei dos Reis, porque Ele é o Senhor dos Senhores. Eu estava meditando, irmãos, hoje, a revelação de Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, da forma maravilhosa que Ele se manifestou a João. João, ele estava preso por causa da palavra, como ele diz, no versículo 9,
Ele diz que ele estava preso ali naquele lugar por causa da palavra do Senhor. Estava numa ilha, e aquela ilha era uma ilha muito deserta, talvez a mais deserta que tinha. E ali, o apóstolo João, ele foi levado ali por causa da palavra do Senhor. João já velho, avançado em dias, e por causa da palavra que ele pregava, aquele governo terrível do imperador Domiciano, aquele homem cruel, perverso, aquele homem sanguinário, que foi o primeiro a se intitular Deus e Senhor, o primeiro que se intitulou Eu sou Deus, eu sou o Senhor, e exigiu a adoração a Ele. Irmãos, a adoração, muitos exigem adoração a eles, como se eles fossem o máximo, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que nós amamos, é aquele que nós servimos. João estava naquele lugar totalmente inóspito, local onde tinha muita cobra. Ele foi colocado ali para trabalhar ali no serviço de escravos. Antes disso, o apóstolo João foi dada a oportunidade para ele proclamar que aquele imperador, ele era Deus, e a oportunidade para que ele pudesse se ajoelhar, a oportunidade para que ele pudesse adorar aquele imperador. E João não aceitou. Consequência disso, ele foi jogado num tambor, num tacho de óleo quente. E ali, segundo os historiadores, aconteceu um milagre. João não queimou nada. João saiu completamente salvo daquela situação. Pelo fato dele não ter morrido, o imperador resolveu jogá-lo lá naquele local, totalmente separado, longe dos familiares, local que, segundo o imperador, jamais ele sairia dali. E quando João estava naquela situação ali difícil, um homem velho, tendo que trabalhar, forçado, naquela situação delicada, triste, ali o Senhor se revela a João. Irmãos, muitas vezes, nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, nas intempéries que nos cercam, os problemas assim, diversos mesmo, quando nós pensamos que tudo está perdido, o Senhor se revela para nós. Irmãos, nós podemos crer no Deus que nós servimos, podemos crer, podemos esperar. O salmista Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, Ele olhou para mim, Ele teve misericórdia de mim, Ele me tirou de um lago horrível, de um poço terrível, e me colocou os meus pés sobre uma rocha. Muitos verão isso, e muitos se alegrarão. Quando nós olhamos para as situações que o apóstolo Paulo passou, o apóstolo Paulo, por causa da palavra, esteve muitas vezes, como ele disse, em perigo de morte. Ele relata que muitas vezes ele perdeu a esperança da vida. Certa vez ele estava em alto mar, o mar totalmente revolto, e Paulo, naquela situação terrível, todos aqueles 279 pessoas que estavam ali achavam que ia morrer. Frio, já não se alimentavam mais. E ali Paulo diz para aqueles seus companheiros de viagem, para os soldados, para aquele comandante, e ele diz: olha, vocês se alimentem, vocês podem comer, podem ficar tranquilos, porque o Deus que eu sirvo apareceu para mim nesta noite e disse que eu devo me apresentar a Roma, que eu devo estar em Roma, e que em Roma eu devo pregar o Evangelho lá naquela cidade. Isso aconteceu. Eu estava pensando também, Pedro, por causa da palavra de Deus, assim como João, assim como Paulo, quando ele estava naquele cárcere amarrado ali, amarrado em correntes, por causa da palavra. Depois que Herodes havia mandado matar ali Tiago, irmão de João, havia passado vários a espada, Pedro estava ali conformado que não sairia dali vivo de forma alguma.
E naquela situação difícil, ele vê ali um anjo entrar. Ele vê aquelas cadeias serem destruídas. Ele vê aquelas portas serem removidas. E ele sai dali. E quando ele anda até a próxima esquina, aquele anjo que estava com ele o deixou e seguiu o seu caminho. E aí ele diz: agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. O salmista Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque o Senhor está comigo. João estava no vale da sombra da morte. E naquela situação, tão difícil, tão cruel, ninguém melhor do que o próprio Jesus poderia se apresentar para João naquela situação. E o versículo 1 diz revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. João não tinha perspectiva nenhuma mais. E ele pensava que o ministério dele já havia se encerrado, acabou tudo. Não tenho mais para quem pregar nesse lugar aqui. Não posso mais escrever, não posso mais falar do amor de Deus nesse lugar. Estou nesse local junto com as cobras para morrer aqui. E ali era enviado só aquelas pessoas que eram problema para o imperador, aquelas pessoas que eram levadas para morrer ali. E naquela situação, João teve essa revelação gloriosa, essa revelação maravilhosa de Jesus Cristo, que o próprio Deus deu a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a João, seu servo. Deus enviou um anjo da parte de Jesus Cristo para notificar a João. Irmãos, nós temos um valor, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está conosco, Ele está olhando para nós, Ele está preocupado, está interessado na nossa situação. E naquela situação aí, o Senhor, como está lá no Salmo 113, quem há como o Senhor, que se curva desde o céu para ver o que se passa aqui na terra, o que está passando nessa terra nesse momento, irmãos. O Senhor está olhando, o Senhor está contemplando, o Senhor está contemplando o povo dele nesse momento. O Senhor está nos contemplando. Nós somos um grupo, como disse, um grupo seleto, privilegiado, irmãos, de estar aqui diante do Senhor nosso Deus. Irmãos, como Deus deve ter recebido esses louvores, essas palavras elogiosas, como Ele deve ter se alegrado nesse momento. Nós estamos aqui, irmãos, com os nossos corações contritos e quebrantados, dizendo que só o Senhor é Deus. João, naquela situação, irmãos, ele recebe esta manifestação da parte de Deus, para que ele pudesse, naquele momento, enviar uma mensagem para aquelas 7 igrejas da Ásia, aquelas 7 igrejas que representavam as igrejas de todas as eras, desde o início até o final. Deus estava usando aquele servo para trazer uma mensagem especial para todas as igrejas, mensagem de esperança, mensagem de advertência e mensagem de que Ele voltará. E no versículo 2 está dizendo: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. João, ele foi testemunha de Deus, de tudo que Deus fez, testemunha de Jesus Cristo, e tudo que ele viu, ele foi testemunha. A palavra do Senhor diz que nós não podemos deixar de falar de tudo aquilo que nós temos visto e tudo aquilo que nós temos ouvido. Temos que proclamar a todos os momentos tudo que Deus tem feito por nós. E João, ele foi o porta-voz dessa mensagem de Deus.
Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados, felizes aqueles que guardam as palavras dessa profecia. O que as palavras dessa profecia nos diz? Que nós temos que ser o quê? Servos fiéis, servos vigilantes, que nós não sabemos qual é a hora que o Senhor vai voltar e que nós temos que estar prontos. Se Ele vier durante o dia, estaremos prontos. Se Ele vier à noite, a qualquer horário, nós estaremos prontos. É isso que a palavra da profecia diz, que nós devemos servir ao Senhor e não a outro Deus. João, ele foi exigido que ele dissesse, proclamasse que César era único Deus. Mas João, ele disse: não farei isso. O Senhor meu Deus, Ele é o único Deus. A história narra também a vida de um homem temente a Deus. Foi o pastor da igreja de Esmirna. Já falamos aqui, quando estudamos as 7 cartas, fala de Policarpo. Policarpo, um homem de 86 anos, um idoso, e por causa da palavra de Deus, ele foi ameaçado de morrer, ele foi levado preso, amarraram ele no jumento, ele foi levado preso, e quando ele chega lá, diante daquela autoridade, governador daquela cidade, foi dado para ele a oportunidade para que ele pudesse retratar, e dizer que o imperador, César, era Deus. Ele: não, eu sirvo ao Senhor a minha vida toda, Ele nunca me deixou, por que eu faria isso agora, no final da minha vida? E depois de tanta ameaça, ameaçaram as feras, entregá-los às feras, ameaçaram queimando vivo, mas ele jamais voltou atrás, e Policarpo foi queimado por causa da palavra de Deus. Irmãos, nós temos que seguir o nosso caminho, a jornada que nos está proposta, e jamais voltarmos atrás, de forma alguma, por causa da palavra do Senhor. Nós temos que ir em frente, sempre em frente, jamais retroagir. A palavra do Senhor diz na carta aos Hebreus que o Senhor não tem prazer naqueles que retroagem, naqueles que voltam atrás. Não podemos, de forma alguma. O exemplo que nós temos aqui desses homens, Paulo, Pedro, Policarpo, João, foram homens que não voltaram atrás por nada. Existe um corinho, um hino muito antigo, que diz: seguindo vou a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Não podemos voltar atrás de forma alguma. E aqui está dizendo que bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Se o tempo estava próximo, naquela época de João, 2000 anos atrás, quando a maioria das profecias estavam para ser cumpridas, e agora que as profecias foram praticamente todas cumpridas, o tempo está muito próximo. Jesus está à porta, e nesse momento de ceia, nós temos que lembrar que Jesus está às portas. E quando Jesus estava despedindo ali dos seus discípulos, está lá em Atos capítulo 1, quando eles perguntaram para Jesus se seria naquele momento que Jesus haveria de restaurar o reino. E Jesus disse para eles: olha, isso não compete a vocês, de forma alguma. E quando Jesus está falando com eles, de repente Jesus começa devagarzinho, subindo, meio metro, 1 metro, 1,5 metros, 2,5 metros, eles contemplando aquela cena. Jesus é levado diante deles, vai subindo, e de repente eles ficaram paralisados, olhando para cima, totalmente paralisados, olhando aquela cena, Jesus subindo para os céus. E quando Jesus encobre, que eles não podem mais ver, aparece um anjo ali ao lado deles e disse: varões, esse homem que vocês estão vendo subir,
Da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Ele voltará. E glórias a ele. Glórias ao Todo-Poderoso. Ele voltará, essa é a promessa dele. Ele prometeu para João. Jesus, que foi morto, que ressuscitou, depois de tanta afronta, depois de tanta humilhação, ele voltará. Da mesma forma que ele subiu, ele voltará. João está falando para aquelas 7 igrejas representadas, as igrejas de todo o tempo. Ele está dizendo, e da parte daquele que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Diante do trono de Deus, aquele que tem 7 espíritos, aquele que prescuta todas as coisas, aquele que nada escapa ao seu olhar, nada, pensamento nenhum escapa ao olhar de Jesus Cristo, ao olhar do Todo-Poderoso. Ele promete que ele há de vir. Ele voltará. E da parte de Jesus Cristo havia o testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Primogênito dos mortos. Irmãos, até então quantas pessoas já haviam morrido e ressuscitaram? Lá no Velho Testamento fala de Elias, através dele, aquele menino ressuscitou, através de Eliseu, né? Até aquele homem que, quando Eliseu foi sepultado, e o corpo de um homem, durante uma guerra ali, foi jogado no sepulcro de Eliseu, e quando tocou nos ossos de Eliseu, aquele homem ressuscitou. A Bíblia fala da viúva de Naim, né? Fala de Dorcas, fala de Lázaro, que ressuscitaram. Mas por que Jesus ele é o primeiro dos mortos? Por que Jesus, depois de tantos anos, 3.000 anos depois que Eliseu operaram aqueles milagres, por que Jesus agora é o primeiro? Por que Jesus é o primogênito? Ele é o primogênito porque Jesus Cristo, ele ressuscitou e nunca mais morrerá. Aqueles outros todos morreram, mas Jesus não, ele ressuscitou. Ele está vivo pelos séculos dos séculos, para toda a eternidade. A Ele é que nós rendemos toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor nosso Deus. E Ele é o soberano dos reis da terra. Jesus é o soberano. Por quê? Os imperadores, homens que achavam que tinham poder sobre a vida e a morte das pessoas, determinavam a morte das pessoas no momento que eles queriam. Colocavam as pessoas como João num tacho de óleo quente, não dava para o exílio, para ser morto ali. E por que Jesus ele é agora o soberano desses reis? Esses homens todos eles têm limite, todos eles têm limite, eles só vão até onde o Senhor permite. Todos eles só vão até onde o Senhor permite, com toda a perversidade, crueldade, corrupção. O Senhor está dizendo aqui, da parte do soberano, mais alto posto que pode existir, soberano, aquele que nos ama. Irmãos, como é bom nós sentirmos que, apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, nós temos um que está dizendo: eu amo vocês. E Deus, Ele mostra o seu amor para conosco, mandando o seu Filho para morrer por nós, mesmo nós sendo pecadores. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, libertou dos nossos perdões. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós somos libertados por aquele que nos ama e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele, somente a Ele, a honra, a glória pelos séculos
dos séculos, para toda a eternidade. Esse que nos constituiu para sermos reis, sacerdotes. Irmãos, você tem um cargo muito alto diante de Deus, escolhido para ser rei, escolhido para ser sacerdote, escolhido para servir diante do Todo-Poderoso. Não é pouca coisa. Nós temos que amar o Senhor nosso Deus, nós temos que valorizá-lo acima de qualquer coisa. Não há nada que possa chegar ao nível do Senhor nosso Deus. E essa promessa maravilhosa: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente amém. Irmãos, eis que vem com as nuvens, do mesmo modo que foi visto ele subir, ele voltará. Ele voltará. Não podemos perder o nosso tempo, irmãos, com nada, absolutamente nada, que jamais chegará perto daquilo que o nosso Deus, o Rei dos Reis, que o Senhor do Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar da condenação eterna, ele merece toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, todo o nosso amor, toda a nossa dedicação, porque ele vem com as nuvens e todo olho verá. Todos que ignoram a soberania de Deus, todos que ignoram o poder de Deus, todos que ignoram a bondade, ignoram a misericórdia do Senhor, todos eles verão. Não tem como não ver. Os mortos verão. Até quantos os traspassaram? Aqueles que mataram Jesus Cristo, eles verão Jesus Cristo. Jesus virá, e eles verão, eles contemplarão. Pilatos verá, Herodes verá, todos aqueles grandes fariseus, aqueles líderes religiosos, eles verão. Essa sociedade corrupta verá a volta de Jesus Cristo. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Irmãos, que nós possamos aceitar as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor, e que a volta de Jesus para nós não sirva de lamento, não sirva de lamento, não sirva de tristeza, mas seja de alegria, alegria, de felicidade, seja de júbilo. Nós estamos todos nós nas bodas do Cordeiro, 7 anos nas bodas do Cordeiro. Quanto isso, muitos estarão na condição daquele rico que tinha tudo, quando Lázaro estava lá no seio de Abraão, aquele homem estava no inferno, lamentando a situação dele, lamentando tremendamente. Que nós possamos aceitar. Eu não digo que Deus tem misericórdia de nós, porque Ele tem misericórdia de nós. Ele fez tudo o que podia fazer, enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário, mas que nós possamos ter o coração quebrantado e aceitar a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro, apesar de ter morrido, ele está dizendo: sou o Alfa, eu sou o primeiro, eu sou o último, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6, está dizendo: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele, sendo Deus, ele não usou da autoridade dele. Quantas vezes nós queremos usar da nossa autoridade, queremos estar no nível mais alto, nós queremos reconhecimento, mas a palavra do Senhor diz que Jesus, ele sendo Deus, ele não usou dessa prerrogativa, não julgou como usurpação, não quis usurpar ser igual a Deus. Ele abriu mão de tudo para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Sabe o que é o Filho de Deus ser reconhecido em figura humana, andando naquelas ruas empoeiradas de Israel, pregando a palavra de
Deus, se humilhando, sendo humilhado, sendo ofendido pelas pessoas, por aqueles religiosos que não acreditavam que Ele era o soberano, não acreditavam que Ele era o Filho de Deus. Sabe o que é isso? Mas aqui está dizendo que Ele se humilhou, assumindo a forma de servo. Servo de quem, irmãos? Servo de Deus e servo também de todas as pessoas, a ponto de lavar o pé das pessoas. Irmãos, o próprio Jesus jamais teve exaltação, orgulho, nunca quis a glória para si. E aqui diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória dele. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, irmãos, reconhecendo que Jesus morreu na cruz do Calvário, essa noite de ceia, e que estamos aqui para adorar, para reconhecer. Estamos aqui com os nossos joelhos dobrados diante da presença do Senhor. Estamos aqui confessando que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não são os Césares, de forma alguma. Não é aquele imperador Domiciano que criou aquela lei de que ele era Deus. Ele decretou que ele era Deus, que ele era o soberano. Não é nada disso, irmãos. É o nosso Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. Quer agora, quer no julgamento final do trono humano, todo joelho se dobrará. Antes de entrar no lago de fogo, se dobrarão e eles vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, nós confessamos durante a nossa vida inteira, até termos um encontro definitivo com Ele. Estamos confessando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar aqui nesse momento, vou convidar aqui o pastor César e a irmã Márcia para participarmos desse momento da ceia do Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor ainda, 1 Coríntios capítulo 11. Vamos colocar em pé, mas é muito importante nós reverenciar a palavra do Senhor nesse momento. O que Paulo está dizendo: porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Está dizendo que ele recebeu diretamente da parte de Jesus Cristo na noite, aquilo que na noite que ele foi traído, que ele proclamou. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Irmãos, quando nós participamos desse momento tão especial, nós estamos relembrando que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos remir da condenação eterna, para nos livrar da condenação eterna. Nós estamos aqui lembrando que Jesus morreu e que Jesus Cristo ressuscitou. E o apóstolo segue dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doenças, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados.
mas quando somos julgados, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Irmãos, aqui é um ponto muito importante, muito embora nos tenta distorcer isso aqui. E quando você toma a ceia do Senhor, quebrantado na presença do Senhor, a palavra do Senhor, o próprio Jesus Cristo, ele disse que a carne dele é comida, o sangue dele é bebida. E quando alguém está tendo uma enfermidade que necessário a pessoa passar por uma transfusão, como eu já vi caso do meu irmão passou por uma transfusão e ficou renovado. E quando nós participamos da ceia do Senhor, participamos do pão, muitas vezes nós somos curados de enfermidades. Muitas vezes nós somos curados, recebemos a cura do Senhor. E muitas vezes também, quando participamos indignamente, nós podemos estar adquirindo ali uma enfermidade para o nosso corpo e para a nossa alma. Que nós possamos participar dignamente, pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados, declarar ao Senhor que nós queremos viver uma vida nova e participar. Ninguém está proibido participar, mas exceto os irmãos que ainda não batizaram, as crianças, mas todos podem participar, excetuando esse ponto, né? Mas que nós possamos participar para a saúde espiritual, para a nossa saúde física, para a nossa alegria, para a nossa paz com Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor eterno e poderoso, meu Deus amado, de acordo com a tua santa palavra, nós estamos aqui, meu Deus amado, diante do Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo perdão das nossas fraquezas, meu Pai querido, e rogando ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos quebrantar, que o Senhor venha fazer de nós, meu Pai querido, pessoas transformadas, convertidas, pessoas, meu Pai querido, comprometidas com a nossa palavra, e que possamos rejeitar o pecado, possamos rejeitar o engano, possamos rejeitar o mal, e possamos servir ao Senhor em espírito e verdade. Toma a nossa vida nas mãos do Senhor, desfaz todo o mal que é em nós, meu Pai querido, e que nós possamos, meu Pai querido, viver de acordo com a tua santa vontade. Assim nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Esse é um momento todo especial. Nós estamos participando dessa cerimônia em que nós simbolicamente, nós não cremos que quando nós oramos, nós estamos transformando, isso aqui vai ser transformado na carne de Jesus. Não cremos isso. E nem muito menos que o cálice do vinho será transformado no sangue de Jesus Cristo. Também nós não cremos que nós temos que nós consagramos isso aqui. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Nós apresentamos o cálice e o vinho ao Senhor. E nesse momento nós vamos apresentar ao Senhor e pedir a Ele que consagre também nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nesse momento nós queremos apresentar ao Senhor esses elementos, Pai querido, o pão e o suco de uva. Meu Deus, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que o Senhor receba, meu Pai querido, essa menção que nós estamos fazendo de servir ao Senhor, de dedicar a nossa vida ao Senhor, de servir ao Senhor em espírito e verdade. Meu Pai querido, consagra, Senhor, as nossas vidas. Consagra pelo teu poder, consagra pela tua misericórdia, nos livra da soberba, nos livra do engano, nos livra do pecado, Pai querido. Assim nós queremos apresentar esse momento ao Senhor, pedindo a ação do Senhor nas nossas vidas, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Podeis participar.
e ele ali instituiu a ceia. Ele disse para os seus discípulos: nunca mais vocês tomarão, comerão pão ou beberão também desse cálice, desse suco de uva, até que isso aconteça no reino de Deus. Irmãos, para muitos, a última oportunidade foi hoje, essa, de participar dessa comunhão com Deus, de continuar tendo comunhão com Deus. Para muitos, eles não terão mais a oportunidade de participar desse momento com Deus. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Podeis tomar o cálice. Glória a Jesus. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor,